Todos. Hoje, para muitas tradições religiosas, é comemorado o dia da Páscoa. Páscoa é uma palavra que em hebraico que é pronunciada como pesh, significa passagem. Então, que nós possamos refletir sobre as passagens. Passagem pode significar a passagem das águas de um rio de um lado para o outro, de um estado de consciência para um outro estado de consciência, que nós possamos deixar passar a incompreensão, passar da incompreensão para a compreensão, passar da indiferença para o respeito, passar da mágoa para o perdão, passar da acomodação para a ação caridosa, passar da inconformação para a aceitação, e que possamos deixar para trás, portanto, tudo aquilo que nos faz mal, para que nós possamos permitir que a mensagem do Mestre Jesus, ela possa penetrar no nosso mundo interior e direcionar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento, as nossas atitudes perante a vida. Por isso eu desejo a todos vocês uma Páscoa com Jesus. Nós vamos dar continuidade essa manhã ao que a gente já vem fazendo, que é o sermão profético. E hoje, especificamente, fazendo parte do sermão profético, nós vamos falar da parábola das 10 virgens. Ou seja, a gente vai fazer algumas reflexões em cima dessa parábola. Reflexões essas que nós pretendemos que possa nos ir muito além de informações, mas possa nos ajudar a nos formar, a formar dentro de nós o homem de bem, que é a busca do espírita, que é a busca do verdadeiro cristão. A gente vem fazendo sermão profético, a gente já fez todo o sermão da montanha, e vale ressaltar que o sermão profético, ele diz respeito às coisas, aos acontecimentos que surgiriam após a desencarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no sermão profético, ele deixou muitos ensinamentos, muito alerta sobre as coisas que aconteceriam para que futuramente o planeta de regeneração pudesse se instalar. E nós estamos neste momento da nossa vida, nesse momento de instalação do planeta de regeneração. Um planeta tão esperado por todos nós. E nós estamos dando ênfase em falar do sermão profético, porque lá existem ensinamentos, existem alertas, existem conteúdos necessários para nós trabalharmos dentro de nós e podermos e termos subsídios para podermos ingressar nesse planeta de regeneração. Porque sem trabalho pessoal, sem esforço pessoal, sem méritos, nós não vamos conseguir ingressar nesse planeta de regeneração. Isso é um trabalho que ninguém pode fazer por ninguém. É um trabalho de cada um de nós. Então, essa é a nossa reflexão. Só coloquei ali didaticamente para a gente ver que a gente já está no final do sermão profético. Já estamos nos itens finais. De um lado a gente está apresentando o Novo Testamento do Haroldo Dutra e do outro a Bíblia de Jerusalém. A forma didática é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Só a distribuição dos assuntos que são diferentes de um para o outro. Mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá, vamos ler para quem não lembra e nós vamos tecer alguns comentários e fazermos algumas reflexões em cima dos simbolismos que contém nessa parábola, que são de suma importância para o nosso conhecimento, para a nossa transformação moral. Diz assim em Mateus:
O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com a lâmpada. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo sair a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas e disseram às nécias, às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E realmente, não há um dia, nem uma hora marcada para a chegada do planeta de regeneração. Isso é um alerta que se encontra na Gênesis, capítulo 17, 18, que vai falar do fim dos tempos, da nova geração. É importante nós nos fixarmos que os espíritos de uma categoria elevada, eles não dão data. Todas essas coisas que estão sendo postadas na internet, de datas, vocês esqueçam sobre isso. Isso não há data. O período o início do planeta de regeneração, a transformação, ela é gradual. Quando nós nos apercebermos, já chegou o planeta de regeneração. Então não há uma data, dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal. Isso não existe. Os espíritos nos informam sobre isso. Espíritos de uma categoria, de uma envergadura superior, não dão essas datas, porque sabe que tudo é cíclico, não é uma data. Então isso já é um alerta para nós que estamos aí, dentro do movimento espíritas, e que recebemos essa quantidade bombástica de informação que vem da internet, com datas, trazendo informações às vezes catastróficas, negativas, que muitas das vezes só servem para deixar os corações sem fé, sem esperanças, desesperados, agoniados, aflitos. Isso é um alerta. Inclusive no sermão profético nós já falamos sobre os falsos cristos e falsos profetas. Esses espíritos que trazem esse tipo de conteúdo não são espíritos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum espírito com uma envergadura superior vai plantar nos nossos corações o desespero, a desesperança, nada disso. Muito pelo contrário. Os espíritos de uma envergadura maior vão trabalhar com conteúdos de esperanças, de fé, de força para a gente superar as nossas limitações. Então já vai um alerta para nós que estamos recebendo esse monte de informação que vem da internet com datas precisas. E que muitas vezes, de uma forma leviana, ainda colocam o nome de médios que foram muito importantes e que tiveram a sua figura aqui na Terra imaculada, pelo seu caráter, pelo seu proceder. Então, está tudo isso lá no sermão profético, mas a gente precisa estudar, a gente precisa refletir para aprender a separar o joio do trigo. Isso é um alerta. Vamos lá. Mateus começa: o reino de Deus é comparado a 10 virgens. O que é o reino de Deus? Quando a gente pensa aqui, numa linguagem mundana, num rei, num reino, a gente vai pensar num rei, num soberano. Aquele que tem o poder total. E esse reino é de quem? É um reino de Deus,
que é um Deus as suas características, uma delas é a onipresença, a onisciência, a onipotência. Então é um Deus que possui todos os poderes infinitos, num grau acima de todos da humanidade. Então, quando Mateus ele se refere ao reino de Deus, ele está se referindo a esse Deus único, o Criador de todas as coisas, cujos seus atributos são todos esses que eu falei, mas também é a misericórdia absoluta, é o amor absoluto, é a justiça absoluta, porque a justiça de Deus, ela é misericordiosa, ela é caridosa. É a este soberano que Mateus está se referindo. Então, quando ele fala do reino de Deus, ele está falando de um reinado que, para nós ingressarmos nesse reinado, é preciso haver da nossa parte uma aceitação. É preciso haver uma aceitação interior. É preciso colocar a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas aspirações em cima de todas as suas leis, ali, de conformidade, melhor dizendo, de conformidade com as suas leis. Então ele está se referindo que o reino de Deus é para aqueles que aceitam viver na integridade as leis de Deus. E nós sabemos que as leis de Deus, elas estão escritas num lugar onde todos nós temos acesso, que é a nossa consciência. Mas que para nós acessar essas leis, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um caminho para dentro, um caminho de introspecção, um caminho de reflexão, que não pode ser fortuito, mas sim tem que ser um processo contínuo, diário, que vai requerer de todos nós o quê? Uma perseverança. Então, é isso que significa o reino de Deus. É se colocar completamente à disposição. É ter plena aceitação e compreensão das leis divinas. É não só entender e conhecer as leis de Deus, mas é primordialmente fazer o quê? Vivenciar as leis de Deus. Porque conhecer só é um processo intelectual, mas colocar em prática é aliar o intelectual ao emocional. E nós sabemos que colocar em prática as leis de Deus não é mole, não. Não é mole, não. Onde está localizado esse reino de Deus, portanto? Se nós sabemos que é uma total e plena aceitação e vivência das leis de Deus, o reino de Deus ele está localizado dentro de nós, na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, quanto mais nós caminharmos para dentro de nós, mais nós despertamos a nossa consciência. Mais ampla será a nossa consciência. E mais nós estaremos mergulhados dentro desse reino de Deus. Um reino onde a traça e o ferrugem não corrompem. Um reino cujos valores, uma vez adquiridos, ninguém tem o poder de nos roubar. Ele é nosso, porque foi adquirido com trabalho, com mérito, com esforço pessoal. Em cima desse conceito que a gente traçou do reino de Deus, que a gente viu que ele é uma busca interna dentro de nós, né? É uma busca, a direção é para dentro, e que ele está lá, totalmente esculpido, escrito dentro da nossa consciência. Nós vamos se utilizar de um tema, intitulado Os Níveis de Consciência, de um psicólogo russo chamado Gurdjieff, que está lá no livro Ser Consciente, capítulo 10 da Joana de Ângeles,
onde ele dividiu a humanidade em 5 níveis de consciência. O primeiro lá, consciência de sono, sem sonhos. Que tipo? O que significa isso? É o indivíduo que se localiza nesse nível de consciência, é o indivíduo que só vive para comer, dormir, trabalhar e se reproduzir. Ou seja, é um indivíduo que vive tão somente para a vida material, para as funções biológicas. Só para as funções biológicas. Não há nenhuma outra cogitação, não há nenhuma outra busca para ele, não há nenhuma outra importância para ele do que viver para existir, para a sobrevivência. Mas existe também os indivíduos que estão num outro nível, num patamar seguinte, que é o nível de consciência de sono, está ainda dormindo, mas já tem alguns sonhos. Qual é a característica desse indivíduo que vive neste nível de consciência? Ele vive com todas aquelas necessidades anteriores, com todas aquelas perspectivas anteriores. Ele vive para comer, dormir, trabalhar, se reproduzir, porém, ele já começa, vez por outra, ele já começa a fazer alguns questionamentos se ele não é mais do que esse corpo material, se porventura ele não é alguma coisa a mais. Ele já começa a vislumbrar alguma coisa, ele já começa a acessar um pouco mais o seu inconsciente, ele já começa a fazer alguns questionamentos da vida que vão além dessas necessidades fisiológicas, dessas necessidades biológicas. Então ele já começa o despertamento para algo mais do que isso. Ele começa a despertar-se para as necessidades, tanto psicológicas, quanto as necessidades espirituais. Mas são pequenos lampejos, vez por outras, porque o que predomina nele não é isso, é viver para a vida material. Já o indivíduo que se encontra na terceira fase, que é a consciência desperta, a identificação, é aquele indivíduo que já tem uma noção bem ampla da vida espiritual, já busca a vida espiritual. Ele vive também buscando suprir as suas necessidades fisiológicas, mas agora ele já compreende que ele é um ser espiritual. E ele agora já começa a tentar vencer as suas más tendências, as suas paixões negativas. Ele já começa na busca da superação disso daí. Mas na busca, ele ainda está oscilante. O indivíduo que está na quarta fase é a transcendência do eu. Ou seja, esse indivíduo que está nessa quarta fase é aquele indivíduo que já está no processo de superação da consciência egóica que a Joana de Ângeles diz. Então ele já é um indivíduo que já está basicamente despojado do seu orgulho e do seu egoísmo. Ainda tem os resquícios, mas ele já está num grau bem elevado. Ele já se doma mais, ele já é um indivíduo mais previdente, um indivíduo mais consciente das suas responsabilidades, não só para com ele, não só para com a família, mas com a comunidade terrestre. Ele já está desperto para esses valores. Já o indivíduo no último nível de consciência, que é a consciência cósmica, o único que nós temos notícias aqui na Terra é nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que já está em perfeita comunhão com o Pai. Ele já está ligado com o Pai, em perfeita comunhão de ideias. Ele já vive plenamente as leis divinas. Plenamente. Foi? Então vamos seguindo na nossa reflexão. Esse quadrinho é para mostrar, a Joana de Ângeles diz que o ser integral é aquele que todas as suas necessidades, elas já estão unidas. Elas não tem aquela que sobrepõe a outra. Ele está já em perfeita harmonia. Enquanto encarnado, ele atende às suas necessidades biológicas, que sabe que são necessárias para a manutenção do seu corpo físico, mas sabem que elas não são as mais importantes. Ele está vivendo com consciência as suas necessidades sociais, dentro de um princípio da lei de respeito, porque viver em sociedade
é, em realidade, respeitar o próximo. O primeiro passo é a gente aprender a respeitar o próximo. Porque o amor, ele só se faz, ele só se concretiza quando nós conseguimos respeitar o próximo. Enquanto nós não aprendermos a respeitar os outros, nós nunca vamos chegar ao processo de amar o próximo. Amar é sentimento. Nós só podemos amar depois que nós, durante um largo período, aprendemos a respeitar os direitos das outras pessoas. E justamente o que nós estamos vivendo agora, somente no nosso Brasil, é uma total e plena falta de respeito. É só a gente observar. Cujos direitos do próximo depende de quem é o próximo, não é verdade? Porque aqui nós estamos vivendo um período de 2 pesos e 2 medidas. Quem tem poder de alguma forma tem muito direito, tem acesso a todos os direitos. E quem não tem poder econômico tem algum direito? Quase que nenhum. Sendo que alguns nem os possuem quase. Então, o indivíduo ser, o homem integral, é aquele que entende que a vida em sociedade ela é importante para o seu desenvolvimento, para o seu processo de desenvolvimento espiritual, e é aquele que já começa também a entender que é preciso viver e respeitar o próximo. O homem integral é aquele que também tem necessidades emocionais. O que é necessidades emocionais? É de amor. Não há um indivíduo aqui ou em lugar qualquer nesse nosso planeta ou no universo que não necessite de amor. Todos nós necessitamos de amor. Então é aquele indivíduo que ele já compreende que ele tem necessidades emocionais, então ele já está inserido dentro do processo social, dentro daquele contexto de buscar respeitar o próximo, porque ele sabe que respeitando ele vai alcançar, ele vai alimentar também as suas necessidades emocionais. E é um indivíduo que já compreende, busca saciar também as suas necessidades espirituais, porque ele já entende que ele é um ser espiritual e que, portanto, a sua realidade é que ele é um ser espiritual. Então ele já vive aqui na Terra, buscando, trabalhando, se comportando de forma tal que ele não complique a sua vida espiritual. Porque ele sabe que ele está regido por uma coisa chamada lei de ação e reação. Então ele já busca atender as necessidades deles espirituais. Deus já é importante, já faz parte do contexto dele, a fé já está dentro dele como um processo, e ele procura de forma honesta viver de forma tal que ele não angarie mais compromissos kármicos que ele já tem. Então o homem integral é aquele que tem todas essas necessidades compreendidas dentro de si e bem vividas também. Estamos montando, tá bom? O que é as virgens? Virgens não tem nada a ver com uma questão física. Todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm conteúdos simbólicos. Aqui a questão da virgindade, ela está relacionada àquele ser que procura se resguardar de quê? Da corrupção do mundo, do mal que há no mundo. E como é que a gente pode se resguardar do mal que há no mundo? Deveria ser uma reflexão nossa agora. A situação e a resposta é simples, o problema é vivenciar. Se resguardar do mal do mundo é, quando o mundo te faz o mal, você devolver ao mundo o quê? O bem. Isso é difícil, Bessa. Porque a grande maioria, a massa, ela está muito acostumada a cada vez que recebe o mal, fazer o quê? Um outro mal, revidar o mal. Então a grande fatia da sociedade, ela ainda tem esse nível de comportamento, a cada mal, fazer o mal. Mas resguardar-se do mal, da corrupção do mundo, é justamente ser bom apesar de. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é uma substância que não se corrompe,
Aonde você coloca ele, ele se faz sentir. Um exemplo, se eu pegar um pouco de sal e botar numa porção de açúcar e adoçar o meu café, o que nós vamos falar? Que esse café está salgado. O sal é uma substância que não se corrompe. Aonde você coloca ele, ele permanece, ele predomina, ele se faz sentir. Ali Jesus falava da missão daqueles que desejam segui-lo, a missão daquele que deseja ser cristão. Por isso que ele fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mostrando que a gente não deve se corromper. Se nós estamos entre pessoas que não são boas, o que nós devemos ser? Bons. Se nós estamos entre pessoas que são mau caráter, como deve ser o nosso caráter? Bom, mesmo que nos chamem o mundo de pessoas tolas, não importa. Então ele já deixou bem claro, deixou bastante subsídios para nós. Então essa virgindade que Jesus se refere, são essas pessoas que estão tentando se resguardar do mal que está ao redor e do próprio mal que está dentro de si próprio, trabalhando. E a gente sabe que o único mal que nós devemos temer é qual, gente? Qual é o único mal que eu devo temer? É o que está dentro de mim ou fora? Ele está dentro. Porque aquilo que está dentro de mim vai encontrar ressonância com o mal de fora. Por isso aquele pensamento que diz que o mal só se insinua onde não vigiar o bem. Se dentro de mim já está vigiando o bem, o mal de fora não vai ter poder de destruir a minha vida. Pode embaraçar o meu progresso, mas não destrói a minha vida. Porque é da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Aquele que planta espinho, colhe espinhos. Aquele que planta rosas, vai colher rosas. Lembra-se, Deus é soberanamente justo e bom. Então, a virgindade está nesse sentido. Mas lembra que eu falei para vocês que não basta nós termos consciência do que é correto. É preciso, além de ter a consciência, despertar a consciência para o que é correto, fazer valer, fazer prevalecer esse correto na nossa vida através do quê? Do nosso comportamento. Por isso que Tiago falou, a fé sem obra é morta. Porque não basta eu acreditar, eu tenho que viver, isso é obrar, eu tenho que viver. E quando a gente fala de obra, não é só a caridade, é todo um processo, um comportamento. Porque muitas vezes as pessoas pensam que caridade é só dar coisas materiais. Mas no capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, lá tem um item que fala a caridade material e a caridade moral. Caridade material é você dar algo, e a caridade moral é você dar de si próprio para o outro. Por isso que a caridade, ela está ao alcance de todos, de quem tem poder econômico e de quem não tem absolutamente nada. Porque todos podem praticar a caridade. Se não pode praticar a caridade material, pode praticar a caridade moral. Então, não basta tão somente nos resguardarmos do mal, de não fazermos o mal, mas nós precisamos fazer o quê? O bem. O bem. É preciso fazer o bem. Por isso que Jesus disse, se alguém vier e bater na tua face direita, o que você deve fazer? Oferecer à esquerda. O que é oferecer à esquerda? Ficar servindo de saco de pancadas? Não. É oferecer através do seu comportamento o bem, o amor, o perdão. Isso é dar a outra face. Dar para ele um novo norte, um outro rumo. Mostrar para ele que há outras formas de se comportar diante do mal. Por isso que não basta nos resguardarmos do mal. É preciso fazer o bem.
Ele se referiu a 10 virgens. Nós vamos interpretar essas 10 virgens como um percentual da humanidade, ok? Vamos interpretar dessa forma. Não significa que é a única interpretação que existe, mas é uma forma de olhar. Então ele diz que nesses 10% nós vamos encontrar 5% de virgens, ou seja, daqueles que procuram se resguardar dos males, que são prudentes, e 5% que são nécias, que nós vamos ver o que é isso. E 54% da humanidade está em outro momento. Por que a gente separou em porcentagens? Porque a gente está dando qualidades àquela pessoa que se resguarda do mal, chamando de 5% ou de 23%, digamos assim, 5 delas são prudentes, 5 não são. Nós já estamos caminhando para mostrar que essas virgens, elas representam os níveis de consciência que há na humanidade. Lembra que a gente falou lá ali no início, daquele psicólogo russo, Gurdjieff, que deu 5 níveis de consciência? Então, 5% é uma característica, 5% é outra. E o restante da humanidade caminha dentro de um outro processo de nível de consciência que a gente vai qualificar daqui a pouco. As nécias é aquelas que não possuem, segundo o dicionário, são características de quem não possui conhecimento, capacidade, coerência, são pessoas ignorantes, estúpidas. Isso no dicionário, né? Incompetente, incoerente. Já as prudentes, se a gente for olhar, né, uma definição, é quem expressa ou contém prudência, que se esquiva do perigo, que demonstra cautela, juizado, que tem o hábito de se precaver, etc. e tal. Mas aqui a nossa linguagem, ela é uma linguagem simbólica, é o que a gente está buscando. Então aquelas nécias, elas não são ignorantes, não são pessoas que não conhecem nada. Tanto é que elas estavam se resguardando dos males, tentando construir uma vida espiritual. Então nós estamos falando que são pessoas, as nécias na realidade, são pessoas que têm uma instrução que é intelectual, ou seja, tem informação do que é certo e do que é errado em relação à vida espiritual. Mas lembra que eu falei para vocês que uma coisa é informar, mas que a outra coisa é formar? Tem uma diferença. Informar é o que aparece no noticiário, na televisão. Formar é quando você traz aquele conhecimento que veio de fora, que foi lançado, e eu trago para dentro de mim, dentro de um processo de reflexão, faço uma mudança na minha estrutura interna para que ele saia através do meu comportamento. Isso é formação. Já as nécias, elas só têm a informação daquilo que vai acontecer. Diferente das prudentes, que além da informação, elas também têm a característica da formação, ou seja, já estão adquirindo desenvolvimento moral. Porque ouvir as mensagens, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa, isso é uma informação. Botar aquela informação para funcionar na nossa vida, botar aquilo em prática, é diferente. É transformar uma informação em informação. É desenvolver-se ou é desenvolver o processo moral. Então aqui ele já está dando uma característica daquela pessoa que está tentando se resguardar do mal do mundo. Uma está absorvendo aquilo porque ouviu falar. Eu ouvi dizer esse ensinamento. Mas a outra não só ouviu falar, mas está vivendo. Então é como Tiago, o apóstolo, falou: a fé sem obras, ela é morta. As virgens prudentes são aquelas que estão pegando conhecimento, estão obrando, estão trabalhando em cima, trabalhando dentro do seu mundo interior, porque trabalhando aqui dentro, sai através do comportamento, vai externar, vai sair para o mundo, vai objetivar, vai se materializar, vai se concretizar no mundo externo.
Mas as virgens, elas levavam as lâmpadas. E só 5 delas levaram óleo. As lâmpadas representam a fé. A característica da fé do espírita é qual? É uma fé racional. Ela não é uma fé dogmática, que aceita tudo sem questionar. A característica da nossa fé é que ela é uma fé questionadora. Então é uma fé que exige de nós o constante o quê? Estudo, a constante reflexão dos ensinamentos. A nossa fé tem essa característica. Até porque a fé, ela se desenvolve, nós sabemos disso. A fé, ela evolui. No início da humanidade, a nossa fé era muito singular. Hoje a nossa fé é muito diferente. A nossa fé, então, é questionadora. A nossa fé não aceita qualquer coisa. Ela aceita aquilo que nós podemos questionar com a razão e obter uma resposta de coerência. Então a nossa fé é do tipo racional, é uma fé dinâmica, é uma fé que progride, é uma fé que evolui. Então é uma fé que cresce, é uma fé que cresce. A gente está constantemente estudando, refletindo e botando em prática, porque não basta só estudar, tem que refletir e colocar em prática. Aí talvez alguém possa estar me perguntando, mas como é que eu faço com que a minha fé saia do conhecimento, do racional e cresça e possa progredir? A resposta é fácil. A cada prova e expiação vivida, nós temos a oportunidade de fazer o quê? Pôr em prova, em teste a nossa fé. É a hora que a vida nos convida para a gente pôr em prática os ensinamentos. É na hora da dor que a nossa fé é testada. É na hora da dor que nós vamos colocar em prática todos os ensinamentos. É nessa hora. Mas se a gente não tiver conhecimento, nós vamos botar em prática o quê? Se nós não tivermos conhecimento, o que nós colocamos em prática? Nada, exatamente. Por isso a importância de estar constantemente estudando, refletindo. E quando eu falo de reflexão, eu falo de um processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Porque tudo que a gente aprende do Evangelho é para ser levado para dentro. Para a gente ver o que falta na gente. Para ver não só o que falta, mas o que precisa ser completado. Porque há muitas coisas que a gente já tem em virtude, já está em processo. Mas que precisa ser o quê? Ser complementado, ser aprofundado, ser ampliado. Nem tudo dentro de nós são erros, são vícios. Nós já trazemos dentro de nós algumas pequenas virtudes. Mas virtudes essas que precisam o quê? Do dinamismo da transformação para ela crescer. Então, a fé ela vai se tornando robusta à medida em que nos processos de dor que nós passamos, todos nós colocamos aqueles ensinamentos em prática. Então, é ali que eu torno a minha fé robusta. É ali que eu faço com que ela se torne uma fé forte. E o óleo representa esse conhecimento todo transformado em prática. Todo transformado em prática. Aí a gente já vai vendo. 5 virgens levaram as suas lâmpadas, mas elas levaram óleo? Não. Por quê? Porque elas não desenvolveram o seu conhecimento. Então, por isso que as outras disseram assim para ela: a gente não tem como te dar. Porque tenho como eu dar? Eu tenho como fazer a transformação moral de vocês? Elas tinham os conhecimentos, mas elas não tinham a transformação, elas não tinham a vivência, elas não tinham maturidade espiritual e emocional. Elas não tinham a logística, como diz o Alcindo, que ele gosta. Todo militar gosta de logística, né? Então elas tinham aquilo ali só como uma informação, mas elas não tinham vivência,
elas não tinham práticas, elas não tinham maturidade. Então elas não tinham nada. O que aconteceu? Quando a lâmpada apagou, apagou. Só que ainda era o quê? Ainda era noite, não era? Ainda era noite, e aí? Elas precisavam o quê? De luz. Era noite. E elas ainda precisavam de mais alguma coisa. Elas acabaram até adormecendo. Quando acordaram, a lâmpada já estava se apagando, porque estava tardando o esposo. Eu vou explicar o que é esse esposo aí. O que é tardando o esposo? A instalação do reino espiritual aqui na Terra, ela não é imediata. Lembra que eu falei para vocês que essa transformação do planeta de provas e expiação para regeneração, ela não é imediata, ela é um processo. Então ela vai acontecendo vagarosamente. Então ela não tem dia, não tem data, não tem hora, não tem nada. É um processo, vai ser construído. É devagar. Por quê? Porque nós somos resistentes à mudança. E Deus, na sua misericórdia, Ele vai esperando a gente o máximo que pode. Vai esperando o máximo que pode, é bem verdade, porque também tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas Ele vai retardando, vai esperando o máximo que pode para ver o quê? Se a gente desperta para essas verdades. Para ver se a gente põe essas verdades do Evangelho para funcionar na nossa vida. Então Ele vai aguardando, Ele vai aguardando. Ele vai aguardando. Então o esposo estava demorando. E aí a luz da lâmpada apagou. À meia-noite, ela representa justamente o fim da escuridão, o amanhecer de uma nova era. Só que ainda estava em quê? Eu precisava ainda de luz. É bem verdade que a hora mais escura da madrugada é aquela que vai anunciar o dia também. É bem verdade. Mas até que a noite passe, eu preciso de luz. Ou seja, eu preciso de ter subsídios internos, forças para vencer o quê? O mal. O mal de fora? Qual é o mal que eu devo temer? O que há em mim, porque esse sim me deixa vulnerável e suscetível ao mal de fora. Se eu trabalho o mal que há em mim, eu não corro o risco de me deixar arrastar pelo mal que há de fora. Eu não corro o risco de perder a minha reencarnação. E aí, parte dessas virgens, que eram as 5, elas não tinham óleo para manter a sua lâmpada, a sua fé acesa. Ou seja, elas não tinham vivência espiritual o suficiente para conseguir superar os últimos minutos. Olha só, à meia-noite, que é a hora mais escura, mas que também está anunciando o dia. Mas elas não tinham forças o suficiente, a fé delas não era forte o suficiente para dar sustentáculos a elas, para elas resistirem ao mal até o fim. Isso é um alerta para nós? Seguir? Deixa eu ver se eu passei certo. Isso. Vamos lá. Nós vimos lá, vou voltar, que tinha um esposo. Quem será esse esposo, né? Porque é simbólico também. Para os judeus, a relação deles para com Deus, simbolicamente era tratada como casamento. Ou seja, a busca deles pela comunhão com o Pai, simbolicamente, era tratado como casamento. Então, quando vocês lerem na Bíblia a questão de casamento, adultério, não sei o quê, às vezes aquilo ali está como simbolismo. O adultério, muitas vezes, dentro da escrita da Bíblia, está simbolizando aquele que o quê? Se afastou, maculou o seu casamento, ou seja, a sua comunhão, a sua ligação com Deus. Está simbolizando esse afastamento. Nós espíritas sabemos que para nós realizarmos essa comunhão, essa ligação com o Pai, é necessário
nós acessarmos as suas leis que estão escritas na nossa consciência através de um processo chamado autoconhecimento e reforma íntima. Porque só assim nós poderemos despertar, sair da consciência de sono e conseguirmos perceber a presença divina e vivenciarmos verdadeiramente as suas leis. Porque aquele que sente a presença divina dentro dele, ele é capaz de perceber e sentir a presença divina dentro do próximo. Não tem um cumprimento indiano que chama namastê? Muito. O que significa namastê? Alguém aí sabe? Hã? O Deus que habita a mim saúda o Deus que habita em você. Porque Deus habita dentro de nós? Habita, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas o problema é que nós temos que perceber Deus. Deus está conosco 24 horas, mas nós é que temos que perceber essa presença. Quando nós conseguimos perceber essa presença dentro de nós, é quando a nossa consciência está desperta. Que é isso que fala a parábola das virgens, do despertar das consciências. Sair dessa consciência de sono. Porque 5 ainda já sabia, mas não estava totalmente despertas. Por isso que o seu óleo acabou. Ela não tinha óleo suficiente, ela não tinha despertamento suficiente. Despertar a consciência é buscar, através do processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Quanto mais a gente se transforma interiormente, mais a gente percebe a presença divina, mais a gente vive as suas leis. E é onde mais a gente procura respeitar o próximo, porque a gente sente a presença divina no próximo. E aí a gente começa a senti-lo como nosso irmão verdadeiramente. Porque não basta saber que o próximo é meu irmão. Eu tenho que sentir que ele é meu próximo. Quando eu sinto isso, eu não vou ser capaz de fazer um mal ao outro. Por quê? Porque eu sinto ele como meu irmão. Eu sinto a presença divina dentro dele. Por isso que Francisco de Assis falava: irmão sol, irmão lua, irmão vento. Ele sentia a presença divina em toda a criação. Quando a gente sente essa presença, a gente não fere, a gente não desrespeita. Então, para a cultura judaica, essa comunhão com Deus significava um casamento. Num casamento a gente tem o quê? Um noivo e uma noiva. Quem veio nos ajudar a fazer essa comunhão com Deus? Quem veio? Jesus Cristo. Ele era o noivo. Quem é a noiva, então? Todos aqueles que em humanidade desejar seguir os passos do nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Todos nós podemos ser a noiva de Jesus? Mas o que precisamos fazer para ser a noiva de Jesus? Viver os ensinamentos que Ele deixou há mais de 2000 anos aqui na Terra. É preciso viver. Viver, porque conhecer a gente já conhece. Mas é botar em prática. Por isso que Tiago dizia: a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. É botar em prática. O que significa essas bodas, finalmente, aquele casamento? É a união da humanidade com as vivências, com os ensinos de Jesus. Isso significa esse casamento. Podemos nos casar? Podemos fazer essa comunhão? Como nós podemos? Seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá no final dessa parábola diz: e a porta se fechou. Lembram? As 5 virgens prudentes entraram. E as 5 estavam fazendo o quê? Buscando, angariando ainda mais azeite. Mas não dava mais tempo. A porta se fechou porque Deus espera o máximo
Mas Ele não pode esperar a gente a eternidade para a gente decidir tomar um passo de evolução. Por isso que há dois mecanismos de evolução. Um é a dor e o outro é o amor. Nós já estamos no momento em que a gente pode optar o amor. Já estamos. A humanidade já está nesse momento. Ela pode optar. Mas optar é o quê? Fazer a vontade nos direcionar. Botar a vontade para prevalecer dentro dos nossos corações. Nós vamos para as academias e malhamos os nossos músculos para ficarmos fortes, mas não malhamos a nossa vontade para nos fortalecer a vivência no bem. Então a porta se fecha porque... Não porque Deus é injusto, não. As leis divinas não promovem vítimas. Porque para tudo tem que ter um fim. E aí diz, em verdade vos digo que não os conheço. Não é porque Deus não nos conhece. Porque Ele nos conhece a todos e nos ama a todos. Mas é uma questão de sintonia. É uma questão de sintonia. Sintonizar-se com Deus. É uma questão de Deus ou uma questão nossa para com Ele? Questão nossa, porque Deus está conosco 24 horas. Mas é preciso que nós também possamos estar com Ele às 24 horas da nossa vida. Então, como vivenciar esses ensinamentos? Nós estamos nos últimos minutos e eu vou encurtar isso daqui. A questão 132 diz: qual é o objetivo da reencarnação? Para um, expiação, para outros, missão. Ou seja, passar por provas e expiações. Como alcançar isso? Todo mundo que está aqui até o momento, eu também, nós estamos aqui passando provas e expiações. Todos. Só que as provas e expiações aqui são pessoais. As minhas são as minhas, as de vocês são as de vocês. Como adquirir óleo suficiente para nos mantermos firmes até o último momento e podermos ingressar no mundo de regeneração? Ou seja, ultrapassar a meia-noite e ingressar no mundo de regeneração. Tendo a aceitação da dor que nós estamos passando. Acreditar que se aquilo está inserido na nossa vida, tem uma razão de ser. Então, o primeiro passo é aceitar o nosso contexto de vida, por mais doloroso que seja. Segundo passo, ter resignação. O que é resignação? Dar um novo sentido e uma nova direção a essa dor. Transformar toda essa dor da nossa vida em experiência. Para finalmente a gente ter subsídios necessários para ingressarmos nesta nova era. Então, arrependimento é o primeiro passo diante da dor, que é a tomada de consciência. É a hora que eu tomo consciência, eu amplio e aprofundo a minha consciência? Sim, é a hora que eu tenho oportunidade de começar a subir a minha consciência. Expiação, a trazer o puro para fora. É ter aceitação diante da dor. Deixar que a pureza, o amor e essência que eu tenho dentro de mim possa encontrar terreno propício para desabrochar e ser vivenciado. Para finalmente, quando eu tiver virtudes o suficiente, eu poder reparar, devolver à vida tudo aquilo que um dia eu tirei da vida. Então, eu desejo a vocês que nós possamos verdadeiramente fazer de Jesus o nosso modelo e guia, para que nós possamos verdadeiramente ingressar nesse planeta de regeneração. E só há um caminho, é nos amarmos, não há outro, não adianta sabotagem. O que está difícil na nossa vida só há um jeito, é amor. É amor. Começando pelo respeito, até que enfim, e finalmente ele possa se converter em amor ao próximo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Eni. Eu lembro a todos que essa palestra ela é gravada e fica disponível no nosso canal no YouTube, no nosso site. Aqueles que quiserem rever ou compartilhar com alguém, fique à vontade de acessar. Alguém hoje nos visita pela primeira vez? Todos da casa? Eu tenho um aviso só para dar para vocês hoje.